Alô, eu sou a Lud Fonseca, professora doutora em ensino de línguas e fundadora do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão da América Latina. A minha missão aqui neste podcast é te ensinar essa língua de uma forma leve e prática. E uma dica, na descrição você encontra o material de cada episódio para baixar, além dos links para nos seguir nas redes sociais e para conhecer o clube. E agora, bora pro conteúdo? Hoje a gente vai falar sobre uma conversa entre uma cliente e um atendente de banco. E hoje a gente vai ver a segunda parte. Como assim? O diálogo era longo e eu queria, então, dividir em duas partes para a gente poder fazer com calma, né? O que estava acontecendo, pessoal? Aconteceu o seguinte, a cliente chegou porque ela queria modificar uma transferência automática que era feita todo mês. E aí, o funcionário do banco, né, o colaborador do banco, tá ajudando ela, pediu o cartão do banco dela, pediu todas as informações e finalizou com ele dizendo, com a cliente dizendo que o aluguel seria aumentado em 20 euros a partir do próximo mês. Então agora eles estão organizando aí a modificação do valor, tá? Antes de mais nada, deixa eu falar algumas coisas. Essa aula foi pedida pela Ieda Sobrinho. Agradeço demais o seu pedido, Ieda, e quero dizer para todo mundo que se você tem alguma aula que você queira, né, algum tema que você acha interessante, é só me mandar uma mensagem no Instagram. Aqui embaixo da aula você encontra meu Instagram, @aludfonseca. Eu amo quando vocês vêm conversar comigo, dizer o que vocês estão achando das aulas, dizer também o que vocês gostariam que melhorasse, me contar um pouquinho sobre a sua história com o alemão e, claro, me pedir uma aula. A Ieda ganhou a dela e você também pode ganhar a sua, tá? Segundo recadinho que eu queria dar. Quando a gente fala de alemão com diálogo, a gente fala de uma aula que tem conteúdos de diversos níveis. Então, vai ter uma coisa do nível mais básico, vai ter uma coisa do nível mais avançado. Eu quero que você, independente do seu nível, torne essa aula sua. Eu sempre falo isso, né? O que isso significa? Significa que você vai se preocupar em ter atenção à pronúncia, ter atenção a palavras novas que te interessem, né? Que independente do seu nível, olha, aprendi a falar isso em alemão. Em relação à gramática, fique atento àquilo que você já consegue entender. O que você não conseguir entender, deixa pra lá, né? Não se estresse, porque essa é uma aula que tem coisa de diversos níveis, tá? Então, a nossa cliente falou para o funcionário do banco que o aluguel seria aumentado em 20 euros a partir do próximo mês, que é essa transferência que ela faz todo mês. Agora eu vou ler todo o diálogo o resto do diálogo, a segunda parte, entre o funcionário e a cliente, e depois a gente vai entender tintim por tintim. Começa assim. Der neue Betrag ist dann also 780 Euro. Genau, ab dem 1. März. Korrekt. Die Änderung wurde schon gespeichert. Haben Sie schon unsere App? Dort können Sie diese Änderungen bequem von zu Hause erledigen. Wirklich? Das ist ja praktisch. Ich lade die App später herunter. Falls Sie Fragen haben, können Sie natürlich jederzeit zu uns kommen oder unsere Service-Nummer 0800 123 anrufen. Prontinho. E aí? O que mais? Vielen Dank. Ah, não, tem mais um detalhe no finalzinho. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Então vamos lá, vamos começar. O que o empregado do banco pergunta, né? Tá assim, der neue Betrag ist dann also 780 Euro. Der neue Betrag. Betrag, pessoal, vai ser a palavra para valor. Quando você vai fazer uma transferência, por exemplo, é Betrag, tá? Então, der neue Betrag é o novo valor. Ist é dann, então. Also, esse also também é um então. Dann also, o que ele tá fazendo aí? Esse also é tipo uma conclusão também. Tá redundante. Eu poderia ter só dann, eu poderia ter só also, ou dann also, e dar a mesma, tá? E aí, 780 Euro, ou seja, 780 euros. Por que ele tá falando isso? Porque ela acabou de falar com ele, o aluguel aumentou 20 euros. Aí ele falou, então o novo valor é 780. Porque ele viu lá que a transferência estava para 760, né?
Então, ele concluiu, ele fez a soma. Aí a cliente diz, genau, aquela palavra que a gente ouve o tempo inteiro em alemão, né? Genau, que significa exatamente quando eu quero concordar com alguém. E ela diz, ab dem 1. März. Ab é a partir de, tá? Quando a gente tá falando de um ponto no futuro em que vai começar alguma coisa. Ab. Dem é o artigo, a partir do, digamos assim. Ersten é primeiro e März, março. Por que tem esse pontinho depois do 1? Quando a gente fala de datas em alemão, ou seja, dia 24 de março, 2 de março, 3 de março, essas datas são números ordinais. Então, em alemão, a data é 1º de março, 24º de março. É assim, são números ordinais que indicam a ordem. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, tá? E para escrever números ordinais em alemão, eu coloco o número e um pontinho. Então, esse um ponto nada mais é do que primeiro, tá? Aí o cliente diz, correct, o cliente não, o funcionário, ele diz correct, correto. Die Änderung wurde schon gespeichert. Die Änderung é a alteração, a mudança. E depois eu tenho esse wurde com esse gespeichert lá no final. Pessoal, isso aqui é uma voz passiva. O wurde aqui significa foi e o gespeichert significa salva. A gente tem o verbo speichern, que é salvar, quando você salva algo no computador, etc. Se você nunca viu a voz passiva, não se preocupe, eu não vou explicar ela aqui agora, porque ela é um teminha um pouquinho mais complexo, mas só acredita em mim que wurde gespeichert significa foi salva. E o schon significa já. Então, a alteração já foi salva. E aí ele pergunta, haben Sie schon unsere App? Haben é ter, e o Sie é você, formal, né? Quando eu tô falando com alguém que eu não tenho nenhuma intimidade, não sou amigo. Então, haben Sie, você tem. É uma pergunta, por isso a gente tem essa inversão. Em português, quando eu quero fazer uma pergunta, eu simplesmente coloco entonação. Você já tem? Em alemão, não. Eu faço a inversão entre verbo e sujeito. Então, fica tem você, haben Sie, schon, já. Então, você já tem unsere App, unsere é nosso, App, aplicativo. Dort können Sie diese Änderungen bequem von zu Hause erledigen. Dort, lá onde? No aplicativo. Können Sie, können é poder e Sie é você. Então, lá, você pode. E olha que interessante, quando eu tenho dois verbos em alemão, o segundo verbo vai estar sempre no final, antes do ponto final ou antes do ponto interrogativo. E aqui eu tenho erledigen, que significa resolver, né? Então, dort können Sie erledigen significa lá você pode resolver diese Änderungen, essas alterações, bequem, ou seja, confortavelmente, e a gente tem essa expressão von zu Hause. Von zu Hause, essas três palavrinhas juntas significam de casa. Então, algo que você pode fazer de casa vai ser von zu Hause, tá? Vamos lá, Lud, o que esse zu tá fazendo aí, gente? É a expressão. Von zu Hause significa de casa. Então, lá você pode resolver essas modificações confortavelmente de casa. Dort können Sie diese Änderungen bequem von zu Hause erledigen. E aí, a cliente diz, wirklich? Das ist ja praktisch. Wirklich significa sério. Wirklich ao pé da letra significa realmente, mas a gente usa ele sozinho assim para falar, sério? Isso é sério mesmo? Wirklich? E ela diz, das ist ja praktisch. Das ist é isso é, e o praktisch é prático, isso é prático. O que esse ja tá fazendo aí? O ja, muitas vezes no alemão, ele indica uma certa surpresa, algo que você não esperava, né? Você estava com outra ideia e você falava, das ist ja praktisch? Nossa, isso é prático, né? Então esse ja tem essa ideia de ênfase, de determinar que você sentiu alguma surpresa por aquela informação. E ela diz, ich lade die App später runter. Ich sou eu, lade, junto com runter lá no final, é baixar, runterladen ou herunterladen. Esse verbão aí significa baixar. O que acontece é que aqui a gente tem um caso de verbo separável. O que é isso? É um verbo que, se você procurar no dicionário, vai estar lá herunterladen ou runterladen. E na hora que a gente conjuga ele na frase, um pedaço dele cai lá para o final, antes do ponto final. Lúcio, como é que eu vou saber? Você tem que conhecer o verbo, né? Ou reconhecer que aquela palavra no final tá muito estranha sozinha. Isso vem da experiência, tá? Então aqui é lade com runter lá no final é baixar. Então eu baixo die App, o aplicativo, später, mais tarde. Eu baixo o aplicativo mais tarde. E aí o funcionário diz, falls Sie Fragen haben,
Falls é caso, Sie, você. Fragen, perguntas e haben, ter. Então, caso você tenha perguntas. Por que esse está nessa ordem esquisita, Lud? Porque quando falls está na sua frase, que é esse caso, ele joga o verbo pro final, que aqui é o haben, né? Pro final, não da frase, mas pro final daquele pedaço de frase que está antes da vírgula. Por isso que a tradução é caso você perguntas tenha, né? Können Sie, können é poder, Sie, você pode, natürlich, naturalmente. E se eu tenho o können, que é poder, o que eu já sei? Que eu vou ter um outro verbo no final. E esse outro verbo no final pode ser antes do ponto final, ou pode ser antes, quando essa parte da frase termina. Ali na frase, se eu analisar, for indo pra frente, eu tenho um oder. E esse oder é ou seja, ele tá separando uma parte da frase. Antes do oder, eu tenho kommen. Können Sie natürlich jederzeit zu uns kommen. Esse kommen é o verbo, né? Então, caso você tenha perguntas, você pode, e o kommen, vir, né? Natürlich, naturalmente, jederzeit, a qualquer momento, zu uns, até nós. Então, caso você tenha perguntas, você naturalmente, né, obviamente, pode vir a qualquer momento até nós. Oder, ou. E aí, lá no final tem um outro verbo, olha lá, anrufen. Por quê? Porque ele também está completando o significado de können. A ideia é o seguinte: você pode vir até a gente a qualquer momento, ou você pode anrufen, que é o verbo final lá, telefonar, né? Telefonar para onde? Para unsere Service-Nummer, para o nosso número de serviço, 0800 123 123. Essa frase, gente, é um pouquinho mais complexa, tá? Como eu falei pra vocês, Lud, isso aí foi muito complexo, não entendi nada. Não preocupa, porque essa frase realmente tem estruturas aí de A2, de B1, né? De uns níveis um pouquinho mais avançados, tá? Então, fica preocupado só, ou preocupada só, com aquilo que você já dá conta de entender. E aí, a cliente diz, vielen Dank, muito obrigada. Vielen Dank pode ser tanto muito obrigada, quanto muito obrigado, mesma coisa. E quando você está despedindo de alguém, assim, no meio do dia, quando você vai falar boa tarde, né? Que você continue tendo. Quando você falar boa tarde, você vai falar assim, que você continue tendo um bom dia. Esse é o jeito que a gente faz isso em alemão. E como é que a gente faz isso? A gente faz a seguinte expressão: einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag é um belo dia. E noch ainda. O que significa um belo dia ainda? É que você continue tendo um bom dia, que seu dia continue indo bem, né? Einen schönen Tag noch, que o resto do seu dia continue bom, nesse sentido. Então, só decora isso. Einen schönen Tag noch. E aí, o funcionário respondeu, danke, obrigado, gleichfalls, igualmente. Então, quando você quer desejar algo igual para alguém, você diz gleichfalls. Percebe que a cliente falou vielen Dank, sem E no final. É uma expressão. Quando eu coloco vielen na frente, é obrigatório não ter o E no Danke, é Dank. Vielen Dank é muito obrigado, muito obrigada. Agora, se eu não colocar o vielen na frente, se eu quiser falar só Danke, aí tem o E, Danke, que também significa obrigada ou obrigado. Sacou? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Até a próxima. Tchau!